Mundial do Galo, onde nesta tarde, deste domingo, dia 22 de setembro, o Galo recebeu o Red Bull Bragantino e venceu bem, e venceu com um time reserva, porque já se preocupa com o compromisso de quarta-feira, às 7 horas da noite, na Arena MRV, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores da América, né? O Galo que perdeu no jogo de ida, mas deixou uma impressão boa essa noite. Jogadores que, né, o time praticamente reserva, um time que, jogando com o time reserva, com essa estratégia do Milito, antes do primeiro jogo, diante do Fluminense, havia perdido por 3-0 para o Bahia, jogando no Fonte Nova. Hoje, com os reservas, alguns importantes titulares, né, entraram no segundo tempo e o Atlético venceu por 3-0. O mesmo placar que foi derrotado lá na Bahia. Isso é um bom prenúncio? Melhor chegar para uma decisão vencendo de 3-0, como foi dessa vez, do que enfrentar o Fluminense, que havia perdido naquela oportunidade também para o Juventude, de virada por 2-1, e voltou a perder esse final de semana, no sábado, 1-0 para o Botafogo, que lidera o Campeonato Brasileiro com 56 pontos, e o Atlético vencendo por 3-0, né? Um jogo que, de alguma forma, o Atlético pode parecer assim, quem pegar, pô, mas 3-0, passeou, mas fez por onde, né? E com destaque para vários jogadores que entraram, né? O Palácios, logo no comecinho, tem uma arrancada ali, ele sai muito na frente e chuta mal, finaliza mal. O Davidson, perdendo um pênalti, né? O Davidson que faria àquela altura ali o primeiro gol dele, mas veio a fazer, depois de um grande cruzamento do Rubens, né? O Cadu, que deixou o dele também, e o Hulk também, no segundo tempo, com toda, como que diz, tranquilidade, né? Com toda a sabedoria, com toda a qualidade do Hulk, batendo ali, era de cavadinho ou não era, ele é um incrível mesmo, dando números finais de Atlético 3, Bragantino 0. Vocês estão assistindo esse pós-jogo do canal do Bolivar aonde? Nessa noite receberemos, com muito prazer, estou saudoso dele de vê-lo virtualmente, o grande atleticano dos quatro costados, carijó legítimo, né? Desde a época de rede super de televisão, o Eduardo ainda não cultivava essa barba branca, bonita. Ali eu chamava meus meninos. Aí depois dessa barba, o mestre Eduardo de Ávila, né? Que eu estou saudoso de falar, porque ele não pode, depois de determinados jogos, meio de semana é mais tarde, e aí nós temos que respeitar as recomendações, né? E o Galo vai dando toda essa emoção, né? Ainda vai dormir de madrugada, aí não dá. Aí, geralmente, o grande também, Vitor Martins, está comigo, mas nessa noite, carinhosamente, mais uma vez, com muito prazer, e daqui a pouco vai estar no pós-jogo também do Breno Galante, que todo mundo quer ver o mestre Eduardo de Ávila falar, com essa atleticanidade, né? Que ele só fala dessa vitória do Atlético 3-0 sobre o Bragantino. Então, eu quero saber, você está falando de onde? Está aí na nossa doce querida BH? Está espalhada aqui pela Europa, pelo velho continente? Está aí na América do Norte? Está falando de onde, né? Vamos fazer esse pós-jogo, ajude a fazer esse pós-jogo, mande sua mensagem para cá e vamos debater, vamos falar sobre essa vitória importantíssima. Como eu disse, o mais importante é o seguinte, se o Atlético havia perdido de 3-0, um jogo que deixou uma péssima impressão para enfrentar o Fluminense no Maracanã, hoje ganhou. E ganhou com um time reserva. E ganhou tocando a bola. E ganhou com jogadas construídas, com cruzamentos, né? O Davidson, por exemplo, que perdeu o pênalti, depois, além de fazer o gol num ótimo cruzamento do Rubens, né, deu uma casquinha para a bola para o Hulk entrar, e só não entrou com bola e tudo, como quem diz, porque teve humildade em gol. Né? Então, estamos ao vivo, exatamente 7 horas e 31 minutos, aqui no Velho Continente, aí na minha amada Almada, aqui 11h31. Hoje quero registrar também o prazer do presente da companhia do Fabinho, do Fábio e da Claudinha, Fábio Daniel Alcântara de Araújo, corintiano, está feliz, o Corinthians também ganhou, que estiveram aqui conosco na nossa amada Almada, né? Eu e Tatá tivemos muito carinho e prazer de receber Fabinho e Claudinha aqui às margens do Tejo, para celebrar a nossa RIA, República Independente de Almada, nossa amada Almada, receber os amigos a casa, está sempre com coração, e o Fabinho como corintiano,
e a Claudinha, eu não sei para quem a Claudinha torce, mas estava torcendo para o Galo. Quando anulou o gol do Palácio, que o Palácio também perdeu aquela primeira bola ali e depois deixou o dele, né? E o Davidson perdeu o pênalti, depois deixou o dele. Então eu falei, tá tudo certo, vocês já estão intimados para estarem aqui na quarta-feira, 11 horas da noite, porque tem Galo e Fluminense. Aí tá valendo, são pé quente, se deu certo, voltem sempre, né? E eles deram muita sorte para o Galo, porque o Galo ganhou. E não é porque ganhou com jogadas construídas, o jogo é importante, então é importante registrar. E eu quero registrar sua participação, eu quero trazer o mestre Eduardo de Ávila para o palco. Mestre Ávila, saudoso de trocar figurinhas, de resenhar. O Galo ganhou, né? A gente fica naturalmente mais tranquilo, mas não é porque ganha que está tudo certo, nem porque perde está tudo errado, né? Há uma semana vinha sendo criticado. Viemos de uma derrota complicada para o Fluminense e mesmo no Campeonato Brasileiro o Atlético não vem bem. Chegou a 36 pontos, nono colocado. O Botafogo, que venceu o Fluminense, que será nosso adversário, está com 56, 20 pontos, né, Eduardo? É muita coisa, apesar de termos, mesmo tendo 2 jogos a menos. Mas o foco são as Copas. E os reservas hoje, diferentemente do que aconteceu na Fonte Nova, foram muito bem. Obrigado, Eduardo. Bem-vindo ao nosso pós-jogo. Obrigado. Legal, Bolivar. Quanta saudade é recíproca. É gostoso demais falar aqui na sua live. Especialmente falar depois de uma vitória dessa, né? É. Durante a gente tem considerações a serem feitas, mas assim, fomos para 36 pontos, estamos a 20 do líder. 2 jogos a menos, se vencêssemos os 2, seriam 14, ou seja, a distância é muito grande. Acho que nessa altura o Galo busca no Brasileiro uma classificação honrosa dentro desses dias classificatórios para a Libertadores. E um G6 ou um G4 que não podemos abrir mão, né, Eduardo? Porque as Copas estão sob disputa e não estão no nosso controle. Não podemos distanciar. A vaga pelas Copas só entra um na Libertadores e um na Copa do Brasil, ou seja, tem que ser tido. Nós estamos entre os 4 na Copa do Brasil, mas ainda temos 4 jogos pela frente. Na Libertadores estamos entre 8 ainda, mas faltam ainda também 4 jogos, considerando que a partida final é jogo único. O fato é que nós precisamos buscar essa vaga. Tem gente que fala assim, mas você se contenta com a vaga da Libertadores? Claro que não. Mas eu prefiro a vaga da Libertadores que nada. Eu quero sonho, estimo que o clube, que o time reaja e consiga pelo menos uma das 2 Copas. Porque nós merecemos, o torcedor do Galo merece. E hoje foi um jogo assim que diria que não é que lavou a alma, mas assim, tirou a gente daquela depressão que estava incomodando já há algum tempo. Derrota para o Bahia, aquela derrota para o Fluminense no finalzinho do jogo. Eu acho que assim um bom, não diria indicativo, mas é um bom presságio para quarta-feira, quando nós precisamos vencer por 2 ou mais gols. Tomara que na quarta-feira, com os titulares, a gente repita o placar de hoje. Se isso acontecer, está de bom tamanho. Você sabe que meu placar, Eduardo, KTO, né? Meu placar KTO é 2-0 Galo. Acho que o Galo vence no tempo normal, levando em consideração todo o respeito e concentração e atitude que precisamos ter, né, diante do Fluminense, né? Todo mundo se lembra de 2012, de uma vitória épica do Atlético naquele finalzinho ali na Arena Independência, né, Eduardo? Aquela assistência de basquete do Ronaldinho Gaúcho para o grande libertador Léo Silva testar para o fundo. Foi uma vitória importante ali naquele processo de reconstrução que começou no 6-1 em 2011, mantendo o Cuca de 2011 para 2012, que teve 2012 uma coisa ali que não estava legal. Tanto é que naquela oportunidade teve um CB-Flu de cabeça para baixo, o Atlético chegou a ser punido por aquilo, com as coisas do Fluminense, e aquilo foi muito bem feito. Aquilo foi muito legítimo pela forma que foi. Mas fato é que o adversário se repete, será na quarta-feira, o Atlético acabou perdendo, tomando um gol ali no finalzinho ali. Eu achei e falei no pós-jogo, Eduardo, que o Atlético faltou, assim, como quem diz, banco, né?
Veja você que o Cano veio do banco, o Keno, que brilhou com a nossa camisa e nos ajudou muito ali, vencendo e virando aquela partida diante do Bahia, fazendo 2 gols, né? O Atlético conquistando o Campeonato Brasileiro, e grandes jogadores, várias dando trabalho, enfim, é um time super qualificado. Mas é importante o Atlético ter vencido hoje com um time, a maioria de reservas, e jogando bola, e tocando a bola, e fazendo a coisa acontecer, né, Eduardo? Porque esses jogadores vem tendo tantas oportunidades, precisavam mostrar serviço. Não fizeram isso lá em Salvador, lá na Fonte Nova, na Arena Fonte Nova, e hoje fizeram. Cadu deixando dele, Rubens cruzando, Daverson marcando o primeiro gol dele, né? Tinha perdido um pênalti, então foi importantíssimo. E, sem dúvida alguma, um alento, um bom presságio ali para mostrar e para dar confiança para o elenco todo, de uma maneira geral, Eduardo. Bolivar, além disso que você mencionou que o Mano usou na quarta-feira, também o Marcelo, que disputou Copas do Mundo pelo Brasil. Então o banco do Fluminense na quarta-feira estava assim, mais qualificado, mais encorpado. Eu tenho o Fluminense atravessado, se lembrou, em 2012. Não vou ficar repetindo aqui, não, porque é enfadonho isso. Mas 2012, na virada do turno, que nós liderávamos, acho que 7, 8 ou mais pontos à frente do segundo colocado, que eu nem me lembro se era o Fluminense ou se era o Flamídia, houve sim alguma manobra lá dentro, porque prejudicaram o Galo no apito sistematicamente e beneficiaram o Fluminense sistematicamente também no apito. Um jogo que eu me lembro com o Náutico, que foi apitado por um carioca, que era lotado lá pelo Espírito Santo, um pênalti no Kim, aquele Kim que jogou pelo Galo. Sim. O Fluminense ganhou 3 pontos, seria um ponto só. Se marca o pênalti e converte. Lances idênticos, que eram validados a favor do Fluminense e anulados a favor do Galo. Então é o seguinte, eu tenho esse Fluminense atravessado desde o 2012. Não é porque Mano Menezes, essa mala, está lá agora, que eu estou com ele atravessado, não. Então eu quero ganhar, e eu vou ser um pouco mais ousado. Eu não gosto de arriscar placar, não. O Breno sempre fala, placar, eu faço 3 pontos. Só que agora é o seguinte, hoje eu valia 3 pontos. Se fosse 1, 3 como foi, ou até mais. Era 3 pontos. Quarta-feira é classificatório. Eu vou ser um pouco mais ousado. Eu acho que vai ser 3-0. Sabe por quê, Bolivar? Amém. Coisa mais dura do mundo. Mas você vencer no jogo, você ter um resultado que te satisfaz. Mas você, sem poder tomar um gol, chegando nos 40 minutos, você fica ofegante, é um olho no placar, o outro olho no gramado. Aí o juiz dá 5, 6, 7, 10 de acréscimo. Aquilo ali acaba com o coração de qualquer um. Então eu quero logo 3. Agora que chegar nos 40 minutos, igual hoje. Aquela falta maluca lá que o juiz marcou. Eu também quero, Eduardo, mas o Galo não é mas tão... eu quero. É o meu desejo. Que nem aquela falta maluca lá de hoje, aos 40 e poucos minutos, eu estava com o meu amigo Oberdan do meu lado, aí aquela falta ali na meia-lua. O Oberdan, que coisa interessante. 3-0 no placar, não estou nem um pouco preocupado com essa falta. Acabou que o juiz foi chamado do VAR e anulou a falta que ele havia marcado. Então eu quero 3 gols para falar o seguinte, olha, se tomar um aí nos acréscimos, não vai alterar nada na minha vida. Mas com 2 gols, se tomar um nos acréscimos, vai para pênalti. E eu não aguento pênalti. Eu assisti o pênalti de 77, eu assisti os pênaltis da Libertadores, eu já assisti tanto pênalti. Esse coração aqui está cansado, ele está precisando um pouco de paz. Então, me dê logo os 3-0 assim, até o início do segundo tempo, para que eu fique tranquilo. E hoje, Bolivar, eu assisti lá na Cativa. Eu raramente vou na Cativa. Eu estou concluindo que a Cativa minha é muito melhor do que lá na área de imprensa. Eu estou a 5 metros. É legal demais. Eu voltei de lá assim, encantado com o lugar e, evidentemente, com o placar. 3-0, 36 pontos. Para quem fica fazendo conta, falta tanto para 45, falta 9. Mas falta um pouco mais para entrar no G6, o pessimista. Vamos torcer, vamos acreditar. Eu tenho antipatia do tempo que senta perto de mim para falar mal do Galo. O cara que se diz atleticano falando mal do Galo, pelo amor de Deus, vai encher o saco do outro. Eu também não gosto, não, Eduardo. Você falou dessa tensão em relação à falta que foi anulada, e também no final do jogo teve um lance do Paulo Vitor com o Arthur Souza. E o Paulo vai muito bem na bola. É chamado o VAR ali para ver,
E, de fato, claro, queria uma apreensão, nem tanto, né? Porque não é um jogo eliminatório e o Atlético já tinha o jogo sob controle, já vencia por 3-0. Mas é claro, mas lamento dizer, Eduardo, nós somos atleticanos com essa facilidade de 3-0. Poucas vezes eu vi, né? É o meu desejo. É o meu desejo. Mas sempre acreditamos. Já perdemos duas vezes pela Libertadores de 2013, de 2-0 para o Nils, e na final diante do Olímpia, né, o rei de Copas Olímpia, mas quando a gente bate de frente, tanto em 92, a Copa Conmebol, e tanto em 2013, o rei de Copas somos nós. Somos nós, como quem diz, Eduardo, o jardineiro é Jesus, mas o galo, o rei de Copas, somos nós, não é isso? É verdade. Se você pegar em termos de Minas Gerais, Bolivar, outro dia eu recebi um memezinho interessante pelo WhatsApp. Qual o último time de Minas Gerais que ganhou o brasileiro? Galo. Libertadores, Galo. Copa do Brasil, Galo. Campeonato Mineiro, Copa. Supercopa do Brasil. Tudo. A única, Eduardo, a única coisa que não ganhamos não foi a última Série B. Essa pertence a outros. Depois que o Galo ganhou, outros dois já ganharam. Exatamente. Deixa eu registrar a presença de quem está conosco aqui, Eduardo. Exatamente 7h43 na nossa doce querida BH. O Galo ganhou, né? Daqui a pouco eu vou falar do Rei do Pastel, que é a melhor opção saindo da arena. Está passando pela Savassi, vai encontrar com o Rei do Pastel. Mas lembrando que o canal do Bolivar tem um oferecimento, tá aí, ó. KTO, no The Odds, gosta de fazer uma fezinha, tem mais de 18 anos, com muita responsabilidade. Eduardo, a gente sempre prega isso e prega de verdade. É R$5, R$10, R$15. É um dinheiro que não faça falta. Mas se vai e gosta de ir, eu gosto. Né? Você ganha 2 vezes, você torce 2 vezes, você tem aquela adrenalina. Né? Então, se não for cadastrado ainda na KTO, quando for colocar seu primeiro cupom, coloca Bolivar. Tá fácil de lembrar. Você vai ter 20% de bônus, 20% de free bet. O Peter Brand, que cuida do marketing do canal do Bolivar, está aqui comigo. Está batendo palma aqui. Um abraço, Peter. Obrigado pela companhia, obrigado pela confiança, obrigado por ajudar o crescimento do canal. Aproveito para falar o seguinte: se não é inscrito ainda no canal, faça a sua inscrição, ative as notificações. Isso faz, sem dúvida alguma, muito sentido e ajuda muito no crescimento do canal. O Luiz Antônio Cunha Guimarães. Prazer, viu, Luiz Antônio? Vou ter muito prazer em conhecê-lo pessoalmente, Eduardo. Está sempre conosco aqui. Boa noite, Bolivar e mestre Eduardo Diabo. Vitor Martins. O Vitão hoje está com o irmão dele, não vai participar, mas está sempre conosco. Transmitirei o abraço, Luiz Antônio. Acompanhando o pós-jogo direto de Piuí, Minas Gerais. Deixei o meu like, saudações atleticanas para vocês. Estamos junto. Luiz Antônio Cunha Guimarães, obrigado pelo carinho e pela parceria de sempre. O Samuel Souza, boa noite, Bolivar. Bela partida hoje. Confiante na classificação, eu também. Quarta, ele falou. Galo, aqui é Galo. Santa Rita de Sapucaí, Eduardo. Samuel, um abraço para o Samuel. É terra do Lincoln ou não, né? A do Lincoln é parecida, né? Santa Rita do Sapucaí. São Pedro Sassuí adendo, não? Eu acho que sim. E o Samuel é Santa Rita do Sapucaí. Obrigado, Samuel. O Granada Iluminado é um querido amigo. Ele é iluminado, adora o nome do Granada e ele também. Grande Bolivar. Forte abraço, meu cara. Rubens titular urgente. Foi muito bem, né, Gramado? O Granada chamando a atenção, Eduardo, nós vamos ter que falar sobre isso, porque o Rubens muito bem, né? Cruzando a bola, com disposição, ele se sente à vontade ali naquela função, jogando mais adiantado, né, Eduardo? Ao que eu vi, o Rubens, para mim, foi o melhor em campo do jogo. Ele foi bem demais. Ele desarma, ele não perde uma jogada, ele avança, ele tem velocidade, ele merece titularidade. O Arana é o titular, mas o Rubens não é lateral esquerdo, ele quebra o galho. Então bota o Rubens no meio ali. Tem camisa 20 aí que tá deixando o lugar vago. Ali cabe bem o Rubens. Eu gosto muito de ver o Rubens em campo. Realmente ele deixa tudo. Assim como o Saravia, que fez falta hoje, assim como o Otávio, que fez também. Os dois fizeram, mas é um time reserva preparado, né? Ou se preparando para, como quem diz, afiar as esporas. Quarta-feira tem Morro Alto para subir. E eu realmente acredito que será 2-0 Galo.
Vamos falar sobre isso, né? Mas, primeiro, um passo de cada vez. Prioridade é o que vem primeiro. O Atlético venceu bem com os reservas no primeiro tempo, o Bragantino por 3-0. O Alan Lima está sempre conosco também, ele é de Itaúna, do debate Galo de Itaúna. Um abraço, Alan Lima. Né? Boa noite, meu amigo. Boa noite, Alan. Já deixei meu like. Obrigado. Isso ajuda realmente o nosso trabalho. Saudações alvinegras efusivas. O Francisco Gontijo, Eduardo, contra o Fluminense, deixa eu botar você aqui maior, que a turma está com saudoso de te ver. O Francisco Gontijo, contra o Fluminense, tem que jogar para cima. Isso é Galo. Botou um POH com quem diz. Sempre, o Francis. O Luiz Henrique Martins, do Amaral. Abraço de Montes Claros, Bolivar. Hoje está literalmente mock hell. É um inferno lá, imagino, aí na Avenida Sanitária, aí, na época de Alterosa Esporte. Eu, Toledinho e Serginho, descemos aí uma drogaria, tem uma rede de drogaria de um grande patrocinador aí, e nós fomos aí em Montes Claros. Eu tenho família em Bocaiúva, tenho família no norte de Minas, no Vale de Quitionha também, e é muito legal, foi muito gostoso o carinho da turma aí, Guilherme Navarra, a turma toda. O Mateuner, direto de Uppsala, Suécia, olha que legal. Grande abraço, quarta-feira é guerra, é verdade. É o Matheus Ner, que está ali de Uppsala, Eduardo. Você sabe que nós temos um grande atleticano em Estocolmo, é o Joaquim Neto, Joaquim Toia. Né? O Toia, o pai dele foi diretor há muito tempo do Atlético e ele faz há 27 anos o Made in Brasil. Vou dar um abraço para o Joca Neto, grande Toia. Ô, Eduardo, há 27 anos em Estocolmo, ele fala Estocalmo, né? Ali nos trópicos ali, ele faz um programa que é um mosaico musical e vai misturando músicas que eu conheço através do Made in Brasil. É um programa que eu recomendo e sou brindado com o Joca mandando para mim o link. Então eu escuto às sextas-feiras ou sábado. Hoje nós escutamos, recebendo Fabinho e Claudinho aqui, o Made in Brasil. O Marlon Vinícius, boa noite, grande atleticano Bolivar. Um fraternal abraço de Nova Serrana, Minas Gerais. Galo, sempre, Marlon. Obrigado. O Christian Tavares está conosco também. A Cláudia Maria Fontes, Galo até morrer, sempre. Eu adoro registrar a presença feminina e adoro registrar, Eduardo, que o Rei do Pastel é um dos patrocinadores do canal do Bolivar. Eu tenho mania de falar, Eduardo, que ninguém é rei por acaso e quem dera eu ter um Alfa Romeo. Imagina eu na Savassi agora, 7h49. Vou para onde? Vou sentar ali, são 6 lojas na esquina ali, 3 delas 24 horas. É o pastel mais gostoso de BH. De carne, de queijo, a Tatá adora de palmito. Eu adoro sentar lá com o Xandão, que ele também gosta de gente. E desde 90 e poucos ele comanda essa Savassi há mais de 30 anos, né? E ninguém é rei por acaso, né? O Rei do Pastel é uma delícia. É delicioso, realmente. Dá água na boca e é sempre um prazer ter o Rei do Pastel conosco no canal do Bolivar. É uma dica. Em frente Redentor, na Professor Moraes com Contorno, onde tudo começou, hein? Imagina agora, o drone GPFA, Eduardo, está falando de Ipatinga e o Claudinei Augusto está falando boa noite, Bolivar e Eduardo de Ávila. Quarta-feira classificaremos. E eu concordo e faço coro com ele. Eduardo, me fala uma coisa aqui. Como é que você viu essa escalação do Gabi Milito, já que nós temos esse difícil compromisso, esse morro alto para subir na quarta-feira? E eu acho que ele foi bem, diferentemente da semana passada, que ganhou essa oportunidade. Foi bem também, né, Eduardo? Bom, o resultado foi ótimo, né? O resultado, indiscutivelmente, já passou, aconteceu, ganhamos, fizemos 3 pontos, ganhamos e convencemos. Podia ter feito mais. Mas, assim, eu confesso que, na hora que eu vi a escalação, eu fiquei, puxa vida, mesma situação do jogo com o Bahia, em casa, a torcida, a torcida não estava em peso, que foram 24 mil pessoas só. Tudo resultado, consequência, né, desses 2 últimos resultados. Eu não confesso, eu temia. Aí tivemos o pênalti, o Davidson perde o pênalti. Acho que a culpa da perda de pênalti dele não foi dele, porque a hora que ele sofreu o pênalti, que ele fez uma festa danada, ele pegou na bola. Mas o Palácios pegou a bola como se fosse ele já indicado para cobrar o pênalti. Aí veio das arquibancadas. Daí vim, mudou tudo. Então, Devinho ou Deivão, né? Da massa. Vamos botar a
responsabilidade nele, muito menos do treinador, muito menos do que a gente, que eu vi o torcedor xingando, porque veio das arquibancadas o pedido para que ele batesse o pênalti. Perfeito. E ele bateu o pênalti com uma certa displicência. A esquerda do Cleiton, prata da casa do Atlético, que foi muito bem, acertou o canto, né, Eduardo? Que é pegador de pênalti. Você se lembra do sub-20 que o Galo ganhou do Flamengo? Dentro do gol, que ele segurou, ele defendeu vários pênaltis. Então o Davis bateu com uma certa displicência a penalidade, sim. Depois se redimiu com um gol bonito, com uma assistência fantástica para o Hulk. Então, tudo bem, hoje é dia de festa, vamos comemorar. Mas eu volto lá atrás. Assustei com a escalação, temi e me convenceu que eu estava errado. O treinador está lá dentro, ele sabe o que faz. Agora, o que eu quero, passou, virou a página, eu quero saber de quarta-feira. Quarta-feira, com tudo que a gente tiver de melhor, Zaracho não volta, Otávio não volta, Saravia eu não sei como é que está a situação dele, que nós temos que ir para ganhar. E se o Saravia não jogar, especificamente o Saravia não jogar, ele tem que achar uma outra solução, que não é Mariano. Mariano hoje, para mim, foi dos pontos mais fracos do Atlético, foi o Mariano. Ele acaba errando uma bola ali no final, levando um lance de perigo muito grande para o Red Bull Bragantino. Vários lances que o Mariano proporcionou de deixar a gente aflito. Erro de passe, perda na corrida. É uma série. O Mariano não dá. Eu tenho uma gratidão, um reconhecimento tremendo pelo Mariano em 2021, mas não dá. Nós estamos na reta final de competições que o Galo tem que vencer para chegar, para quem sabe até conseguir conquistar algum desse título. Não dá com o Mariano. Então, o treinador vai ter que reinventar. Eu sou a favor daquela possibilidade do Alan Franco jogar de ala direita. Como teve que fazer no jogo de ida, Eduardo, contra o Fluminense no Maracanã, na última quarta-feira. Ele colocou o Fux, que não deu conta também do recado. Hoje, o Palácios já estava 3-0, já estava definido o jogo, mas o Palácio tomou do número 30 ou 10, não me lembro, tinha umas trancinhas no cabelo. O Palácio tomou dele igual tomou do Keno. Só que ele teve a cobertura ali, me lembro de quem, que não deixou o cara prosperar. Então, o treinador tem que resolver isso até quarta-feira. Nós temos que ter na área direita alguém que efetivamente defenda e ajude nessa transição meio de campo para ataque. E o resto dos titulares. Repito o que eu disse agora há pouco. O resto não, todos eles. Todos eles. O resto como titulares. Eu a ressalva que eu faço é o seguinte: eu acho que o Rubens tem lugar no meio de campo. Eu gosto também. Eu brinquei que era o número 20, é o Bernard.